Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na aula dessa semana de 9 a 13 de novembro nós vamos estudar a unidade temática de probabilidade e estatística e o nosso objeto de estudo, o objeto de conhecimento a ser estudado são as medidas de tendência central e dispersão. São as médias, moda, mediana e amplitude. Então, vamos lá. Que são medidas em estatísticas? As medidas estatísticas ajudam a verificar se determinado valor representa bem uma série de dados. Nessa aula estudaremos as seguintes medidas estatísticas: a média aritmética simples, a média aritmética ponderada, a moda, a mediana e a amplitude. Ok? Vamos lá então. Começando de média aritmética. Na média aritmética nós vamos estudar dois tipos, a simples e a ponderada. Vamos falar um pouquinho da simples. A média aritmética simples de uma série de dados é determinada pela soma de todos os dados dividida pela quantidade de dados. Ou seja, um exemplo básico de média aritmética simples são notas dos alunos quando não tem peso. Por exemplo, o professor deu 3 avaliações, valendo 10 pontos. O aluno tirou 10, 5 e 3. O professor vai tirar uma média como? Vai somar essas 3 notas, o professor soma as 3 notas do aluno e divide por 3. Por que ele divide por 3? Porque ele aplicou 3 atividades. Então ele vai somar 10 com mais 5 com mais 3, 18, dividindo por 3, vai dar 6. A média desse aluno vai ser 6, se for tirar a média aritmética simples. Tá? Então vamos ver um outro exemplo aqui embaixo com média aritmética simples. O quadro abaixo mostra a temperatura máxima prevista para a semana de 9 a 13 de novembro de 2020. Então nós temos as datas aqui, 5 dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Coloquei só os dias de semana, não os finais de semana. E anotei umas temperaturas fictícias aqui, tá? Só para representar. Coloquei aqui no dia em graus Celsius, que no dia 9 do 11 vai estar 39 graus, no dia 10 vai estar 38, no 11 30, no 12 31 e no 13 32. Como que eu acho a média dessa semana? Então, para determinar a média aritmética simples, basta somar todos os valores, esses dados fornecidos, né? E dividir pela quantidade de dados apresentados. Então, vamos lá, eu vou pegar a quantidade, vou somar tudo, 39 mais 38 mais 30 mais 31 mais 32, somei todas as temperaturas e vou dividir por 5. Por que dividir por 5? Porque essas temperaturas que eu estou tirando a média, elas foram avaliadas durante 1, 2, 3, 4, 5. Apareceram 5 dados, 5 dias de avaliação. Então, 5 dias aqui embaixo. Tá? Embaixo eu divido pela quantidade de dados, de quantos dados foram avaliados, quantos dados foram contados. Então, são 5 dados, divide por 5. Soma esses 5 valores e divide por 5. A média vai ser 39 mais 38 mais 30 mais 31 mais 32, 170. Dividido por 5, porque foram 5 dados que apareceram, 34. 34 o quê? 34 graus Celsius, que são graus que eu estou avaliando aqui. Então, a temperatura média dessa semana, desses 5 dias, são 34 graus Celsius. Isso é a média simples. Somar todos os dados e dividir pela quantidade de dados que apareceram. Média aritmética ainda, mas agora a ponderada. A média aritmética ponderada de uma série de dados é determinada pela soma de todos os produtos de cada valor multiplicado pelo seu peso e dividido pela soma dos pesos. O que seria isso? Na média ponderada, então, vamos dar um exemplo com notas de aluno. Veja abaixo o quadro de notas do aluno Marcos em matemática no terceiro bimestre. Então vamos lá. O Marcos tirou essas notas em avaliações: 4.8, 6.1, 7.7 e 8.4. Ele tirou essas notas. Porém, nessa primeira avaliação que ele tirou 4.8, ela tinha peso 2, tinha peso dobrado. Na que ele tirou 6.1, tinha peso quadruplicado, peso 4. 7.7 tinha peso 1 e 8.4 tinha peso 2. O que significa esses pesos? Esses pesos é por quanto eu multiplico cada nota obtida. Então, se ele teve 4.8, qual foi a média dele multiplicando pelo peso 2? 9.6. Então, essa terceira coluna são as notas multiplicadas pela frequência absoluta, pelo peso. Tá? Então, 4.8
só que valia peso 2, ele ficou com 9,6. 6,1, mas era peso 4, multiplica por 4, 24,4. 7,7 tinha peso 1, vezes 1, continua sendo 7,7. 8,4 tinha peso 2, multiplica por 2, 16,8. Como que eu tiro a média ponderada, então? Eu somo todas as notas após multiplicá-las pelo peso, tá? Multipliquei o peso de cada nota. Aí eu somo todas as notas, então tá aqui, a média ponderada. 9. Não vou somar essas notinhas iniciais, eu vou somar as notas já multiplicadas pelo peso. 9,6, 24,4, 7,7, 16,8. Somei tudo, deu 58,5. E vou dividir pelo total de frequência absoluta, pelo total de pesos que ela avaliam. Eram 4 avaliações, mas o peso geral é 2 mais 4, 6, com mais 1, 7, com mais 2, 9. O peso total é 9, então eu divido pela somatória do peso e não pela quantidade de notas que apareceram. Quando eu somo a quantidade de notas, que são 4 notas, isso é na média simples. Somo todas as notas e divido por 4 porque são 4 notas, mas essa tem peso. Então eu divido pela somatória do peso. Eu somo todos os valores que foram multiplicados pelo peso e divido pela somatória do peso. Então eu somei, deu 58. Todas as notas já multiplicadas, 58,5. E o total de peso, 2 mais 4 mais 1 mais 2, deu 9. 58,5 dividido por 9, 6,5 é a média desse aluno Marcos em matemática do terceiro bimestre. Ok? Essa foi a média ponderada. Moda. O que é moda, então? A moda de uma série de dados é determinada pelo valor que apresenta a maior frequência, a que mais aparece no caso. Tá? Então, vamos supor, falando em moda, o que vocês entendem por moda no dia a dia? Moda é aquilo que o pessoal mais usa, vamos supor. Ah, esse tênis está na moda, o que acontece? Quase todo mundo tem, está na moda porque quase todo mundo que você vê tem um igual. Ah, o celular tal está na moda, todo mundo tem, quase todo mundo que vocês conhecem tem um, tá? Então está na moda, porque é o que mais aparece na mão das pessoas, o que mais aparece no pé das pessoas é um tênis tal, que está na moda. Então, moda é isso, é aquilo que mais aparece, com mais frequência, tá? Eu coloquei um exemplo para vocês aqui. Quantidade de habitantes por residência em um determinado condomínio. Então, coloquei aqui residências, coloquei letras para identificar cada residência, A, B, C, D até o N. E o total de habitantes que tem em cada casa. Na casa A, na residência A, mora uma pessoa sozinha. Na B mora uma, na C mora duas, na D mora duas, na E mora duas, assim por diante. Na I mora três, na J mora três, na L mora 3, na M mora 4, na N mora 5, enfim, falei alguns aqui. O que é a moda? É o valor que mais aparece. Aqui está em ordem crescente, né? Os valores estão em ordem aqui. Qual é o que mais apareceu? Tem 2 casas que só tem uma pessoa. Tem 4 casas que moram 2 pessoas. Do total de casa, 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 casas que moram 3 pessoas. Tem uma casa que mora 4 pessoas e uma casa que mora 5. Qual é a moda aí? É a casa que mais, quantidade de pessoas que mais aparece por casa. Então, o dado de maior frequência que mais aparece, qual é o número que mais aparece? É o número 3, que apareceu 6 vezes. Portanto, a moda nessa série é 3. Então, a moda é 3. MO igual a 3. Tudo bem? Porque foi o valor que mais apareceu. Vamos supor que apareceu aqui 6,3. E vamos supor que apareceu também 6,2. Quem é a moda? O 2 e o 3. Se aparecerem a mesma quantidade de 2 valores, os dois são modas. Tá? Tem 2 modas. Se aparecerem 3 valores iguais, em 6 casas moram 2 pessoas, em 6 casas moram 3 pessoas, em 6 casas morariam 4 pessoas. Então, quais são as modas? 2, 3 e 4, porque todas aparecem 6 vezes, tá bom? Então, a moda é o que mais aparece. Se tiver 2 que aparecem na mesma quantidade, ela vai ter várias modas. Pode ter mais de uma moda. Aqui a moda é só 3. Poderia ser o 2. Se tivesse a mesma quantidade de 3, poderia ser o 2. Tá bom? Também. Então a moda seria 2 e 3, se tivesse a mesma quantidade. Porém, aqui a moda é o 3, que foi o que mais apareceu. Ninguém apareceu tanto quanto 3, tá bom? Se tiver outro que apareça tanto quanto 3, a mesma quantidade, as modas vão ser 2. Tá? Um lembrete aqui. Ó. Uma série de dados, então, ela pode possuir mais de uma moda, que foi o que eu acabei de falar. Quando diferentes valores possuem a mesma frequência, quando aparecem na mesma frequência.
ou ainda não ter nenhuma moda, que a gente chama de amodal, quando não tem nenhuma, caso nenhum valor se repita. Se aqui fosse uma casa com uma pessoa, outra casa com só uma com duas, só uma com três, só uma com quatro, só uma com cinco, uma com seis, nenhuma casa repete, não tem moda, tá bom? Moda é aquilo que se repete. Se nenhuma casa repete, se tem uma com uma pessoa, uma com duas, uma com três, se é uma com cada uma só para cada quantidade, então não tem moda, tá bom? Se tem mais de uma que se repete e nas quantidades, na mesma quantidade, tem mais de uma moda, ok? Mas moda é o que mais se repete. Mediana. A mediana é a medida estatística que divide o conjunto de dados em duas partes com a mesma quantidade de termos, na qual a primeira parte apresenta valores menores ou iguais a ela e na segunda parte valores maiores ou iguais a ela. Ou seja, a mediana vai ser um valor que está bem no meio, onde a esquerda e a direita têm a mesma quantidade de termos. Tá? Para que isso aconteça, que ela fique bem no meio e tenha as mesmas quantidades dos dois lados, tem que ser um número ímpar, né? Uma quantidade ímpar de termos. Eu já vou explicar quando é uma quantidade ímpar e quando é uma quantidade par de termos. Vamos ver um exemplo aqui então. Esse primeiro exemplo que a gente vai ver, exemplo 1, significa com uma série de dados com quantidade ímpar. O que eu quero dizer com quantidade ímpar? Quando a gente olhar a tabelinha, a sequência numérica, a gente vai ver que tem uma quantidade ímpar de valores. Mas vamos lá. Ó. Esse exemplo ele fala o seguinte: quadro de preços de pedras preciosas em uma determinada joalheria. Então vamos lá. As pedras que a gente tem numa determinada joalheria. A ágata custa R$ 80, o berilo custa R$ 30, o diamante 190, a esmeralda 40 e o rubi R$ 700. Esses são os valores. Para a gente achar a mediana, é importante que a gente coloque tudo na ordem. Então, para determinar a mediana, precisamos organizar os dados, que são os valores, em ordem crescente ou decrescente. O que seria isso? Colocar tudo do maior para o menor ou do menor para o maior, numa ordem, tá? Porque se eu perguntar a mediana para vocês, a mediana eu falei que é o do meio. Se vocês olharem aqui, vocês vão falar que a mediana é o diamante. Mas o valor do diamante, ele não fica bem no meio se a gente colocar em ordem. A mediana é, por exemplo, assim, eu vou numa loja, eu quero comprar um tênis que não esteja nem muito caro, nem muito barato. Um tênis aí mediano, tá? O que significa mediano? Que esteja bem no meio dos tênis mais caros e bem no meio entre os tênis mais caros e os tênis mais baratos, aquele que fica bem no meio. Isso é a mediana, tá? E esse 190 não é a mediana, ele é o segundo valor mais alto e não o do meio. Então, para a gente achar a mediana, coloque em ordem. Eu costumo colocar na ordem crescente, para mim fica mais fácil. Então, vamos lá. Qual é o menor valor que aparece? 30. O segundo, 40. O terceiro, 80. O quarto, 190. E o quinto, 700. Tem 5 valores, coloquei na ordem. Quem é a mediana? É o que está no meio. Então, são 5. 2 para a esquerda, 2 para a direita. Quem sobrou sozinho aqui no meio é o 80. A mediana é o termo central, é esse 80 que ficou no meio. Logo, a mediana aqui é o de R$ 80. Se alguém for comprar uma pedra preciosa para alguém, fala assim, eu não quero muito cara, porque eu estou conhecendo a menina agora, vou comprar um anel para ela. Não vou comprar de rubi, porque eu estou conhecendo agora, né? Não sei se eu vou ficar com a menina e tal, então não vou comprar um anel muito caro. Mas também não vou comprar um berilo que é muito baratinho, ela merece uma joia mais bonita, né? Então vou pegar na média aí, na mediana. Qual é a mediana? Uma pedra ágata, tá bom? Que é a pedra o valor da pedra que fica aí no meio, ok? Não é tão cara, mas também não é tão barata, fica aí no meio das mais caras e mais baratas. Então a mediana é R$ 80, beleza? Vamos ver um exemplo 2. Usando o mesmo exemplo, vamos achar novamente a mediana. Então a gente vai ter um quadro de preços das pedras. O que aconteceu nesse quadro? A ágata é 80, berilo 30, diamante 190, esmeralda 40, rubi 700. Eu incluí o topázio, R$ 5 ali a pedra, tá bom? Para determinar a mediana, então, o que a gente precisa fazer? Pôr em ordem, crescente. E eu coloquei 5, 30, 40, 80, 190, 700. Coloquei todos. Porém, repara que a quantidade de dados é par. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na outra tinha só 5. Agora eu tenho 6. Vamos jogar metade para cada lado. Se eu jogar 2 para lá e 2 para cá, sobram 2 no meio.
Se eu jogar 3 para lá e 3 para lá, não sobra ninguém. E eu preciso do meio para saber quem é a mediana. Então, não pode ficar sem ninguém. Então, eu jogo 2 para lá e 2 para cá e sobram 2 no meio. Sempre vai, quando a quantidade par, sempre vai acabar sobrando 2 no meio. E o que eu faço para achar a mediana? Eu penso no valor que fica no meio desses dois. Que valor que ficaria aqui no meio dos dois que não tem aqui? É o valor de 60. Ó. De 40 para o 60 falta 20. E do 60 para o 80 também falta 20. Então a minha mediana é 60. Aqui foi fácil achar. Mas como eu acho a mediana quando é par? Sem precisar ficar imaginando quanto que é a diferença daqui para cá e daqui para cá, bem do meio. É simples, tira a média. O que é tirar a média? Vocês já viram. Tira a média do meio. Pega os dois valores do meio, 40 e 80, e soma os dois do meio, porque são pares, tem que ser os dois. Se fosse ímpar, seria o único valor do meio. Como é par, ficam dois no meio. Soma esses dois. 40 mais 80, somei aqui. Ó. 40 mais 80, 120. Eu somei dois valores. Esses dois valores dividido por 2, por que divide por 2, professor? Divide por 2 porque você está somando dois valores. Tirar a média é somar dois valores e dividir por 2. Se eu somo 10 valores, eu divido por 10. Se eu somo 1000 valores, eu divido por 1000. Então, tirar a média é somar a quantidade de valores e dividir pela quantidade que a gente somou. 40 mais 80, 120. Eu somei esses dois, eu divido por 2. 120 dividido por 2, 60. 60 seria o meio de 40 e 80. Coloca um 60 aqui. 40 para 60, 20. 60 até chegar no 80, 20. O 60 é bem o meio. Então, o 60 é a mediana dessa sequência. Mesmo que não apareça o número 60, a mediana é esse valor de 60 que está aqui no meio. E a gente imagina ele aí no meio. E ele é a nossa mediana, nesse caso aqui, quando é par. Ok? Então, vamos para amplitude. A amplitude de uma série de dados é a diferença entre o maior valor e o menor valor. Então a gente vai fazer um exemplo agora de amplitude, mas a gente vai usar todas as medidas, tá? A gente vai fazer amplitude e para a gente conhecer o conceito, para que serve a amplitude, a gente vai achar a média, a moda e a mediana também nesse mesmo exemplo que a gente vai determinar a amplitude. Vamos lá. Como que a gente vai fazer então? Determine a média, a moda, a mediana e a amplitude da nota dos alunos Lucas, Mariana, na disciplina de língua portuguesa. O Lucas, ele tirou 3,5, 4, 6,5, 6,5, 9, 9,5. A Mariana, 5,5, 6, 6,5, 6,5, 7, 7,5. Foram 6 avaliações. E a gente vai fazer o quê? Achar a média, a moda, a mediana e a amplitude. Se quiserem ver a amplitude, que é o que a gente está falando agora, o que é a amplitude? É pegar o menor valor e o maior e fazer a diferença. Como que a gente faz a diferença? Pega o maior de todos e tira o menor. Repare que já está na ordem, tá? A ordem ajuda para achar a amplitude, para a gente ver quem é o maior e quem é o menor, e para achar a mediana. Então vamos ver, maior e menor. O 9,5 é o maior daqui. Então a gente acha a diferença. A diferença é tirar o menor. 9,5 tira 3,5, dá 6. E a amplitude da Mariana, das notas da Mariana? 7,5, que é o maior, tira 5,5, a amplitude da Mariana é 2. Mas para a gente ver esse conceito de amplitude, vamos achar a média, mediana e a moda dos dois alunos. Qual é a média? Nesse caso, não está falando de pesos, então é a média simples. A gente não vai usar a média ponderada aqui não, tá? Se eu falei moderada em algum lugar, a gente fala ponderada, tá? Desculpa se eu me enganei lá no comecinho, enfim. Mas a média ponderada não vai servir aqui porque ele não deu peso. As provas tinham os mesmos pesos, tá? Tudo valia 10 e ele foi tirando essas notas. E tudo valia 10, ela tirou essas notas. Não está falando em peso, então a gente considera peso único. Como que eu acho a média? A média é simples. Soma todas as notas do Lucas, ó, 3,5, 4, 6,5, 6,5, 9, 9,5, deu 39. E divido pelo total de notas que ele tirou, 6. 39 dividido por 6, 6,5. Essa é a média. A mediana. A mediana é o que está no meio, porém é uma quantidade par, são 6 notas. Então eu deixo duas para lá, duas para cá, e as duas do meio eu tiro a média. Como as duas do meio são iguais, é como se eu somar e dividir por 2, vai ser ela mesma, porque 6,5 mais 6,5 dá 13. 13 dividido por 2, 6,5. Se elas são iguais, não tem nenhuma coisa, não tem nenhum valor no meio dela para a gente dizer quem é. Então, é ela mesma, tá? 6,5 mais 6,5
dá 13. Divide por 2, 6,5. A moda, quem mais se repete? A única nota que se repetiu aqui foi o 6,5. A moda é o 6,5. E a amplitude do Lucas, o maior tira o menor, deu 6. Ok. Mariana, a média dela. Somei tudo, é a média simples, e dividi por 6. 5,5 mais 6 mais 6,5 mais 6,5 mais 7 mais 7,5, 39. Dividido por 6, 6,5 é a média da Mariana. A mediana, as duas do meio, porque é par, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem só uma no meio, são duas no meio. Soma as duas, divide por 2. 6,5 mais 6,5, 13. Dividido por 2, 6,5. Moda. A moda dela é o que mais se repetiu. Só se repetiu 6,5. 6,5. E a amplitude, o maior tira o menor. 7,5 tira 5,5, dá 2. A amplitude, então, demonstra o que, gente? Reparem que as notas dos alunos aqui, a média, a moda e a mediana da Mariana e do Lucas foram as mesmas. A única coisa que mudou foi a amplitude. O que significa essa amplitude? A amplitude ela serve para demonstrar se os valores dessa sequência são mais espalhados ou mais próximos. Quanto maior a amplitude, mais espalhados serão os valores, que é no caso do Lucas. A amplitude é 6, é uma amplitude maior que a Mariana. Olhem as notas do Lucas. São notas bem afastadas. Do 3 para o 4 é meio ponto. Do 4 para o 6,5, 2,5 pontos de diferença. Do 6,5 para o 6,5, 0 ponto, é a mesma nota. Do 6,5 para o 9, 2,5 de diferença. E aqui meio ponto de diferença. A Mariana não, sempre foi de meio e meio. Aqui, ó, não tem nenhuma diferença, mas aqui foi meio ponto, meio ponto, meio ponto, meio ponto. Já o Lucas teve uma diferença maior, uma flexibilidade maior da nota. Quanto menor a amplitude, no caso 2 da Mariana, que foi a menor, mais próximo da média, moda e mediana estarão os valores. Então, ó, S5,5 está perto de 6,5. 6 está perto de 6,5. Olha do Lucas, 3,5. Está longe da moda, da média e da mediana. Né? O 9,5 está bem afastado da média, da moda e da mediana. Então, quanto maior a amplitude, mais espalhados estão os valores. Quanto menor, mais juntinho estão esses valores. Isso significa que o Lucas pode ser um aluno que deu uma relaxadinha no começo e tirou 3,5, 4, mas aí decidiu estudar. Abriu os olhos aí e falou, vou estudar e vou pegar firme. E aí tirou notas grandes. A Mariana, notas altas. A Mariana já vinha numa sequência boa, 5,5, nunca tirou nenhum vermelho. Ó. Vamos supor que abaixo de 5 seja vermelho. Ele já tirou 2 vermelhos, mas em compensação depois recuperou bem. A Mariana foi mantendo ali uma regularidade, 5,5, 6, 6,5. Não precisou se preocupar muito em tirar notão, porque ela já vinha numa regularidade ali, ok? Então é isso, gente. O nosso roteiro semanal, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer os exercícios do 1 ao 5 da página 223. Vou abrir o livro aqui para a gente ver essa página, tá? E eu vou dar uma orientada para vocês desses exercícios. Então vocês vão fazer o exercício 1 ao 5 da página 223. O exercício 1, ele tem um quadro de alunos com nota, né, da disciplina de ciências. Vocês vão pegar esses alunos e vão tirar na letra A média da nota de cada um. Então vocês vão pegar as notas de cada aluno, Bruno, Camila, Marcelo e Roberto, e tirar a média dessas notas. Somar tudo e dividir por 5, porque são 5, 1, 2, 3, cada aluno tem 5 notas aí. Soma tudo e divide por 5. E na letra B, vocês vão ver quem reprovou, quem aprovou. Para aprovar, tem que tirar nota 6 ou mais. Tá? Aí vamos ver se tem aluno que tirou 6 ou menos que 6. Reprovou. Quem tirou 6 ou mais, aprovou. Aí coloca na letra B essa resposta. Número 2, vocês vão ter um quadro aí que se representa a altura de jogadores de basquete de um time do 9º ano do Colégio Y. Então vocês têm 7 alunos aí e as alturas dele. Na letra A, para tirar a média dessas alturas, soma as alturas dos 7 alunos e divide por 7. Na letra B, ele quer saber a mediana. Coloca essas alturas em ordem crescente ou decrescente e pega do meio. Essa é a média, porque se tem 7, 7 é ímpar. Vai ser exatamente a do meio. Porém, na letra C, tem 7 alunos que jogam basquete. Na letra C vai entrar mais um aluno para jogar, o Gustavo. Entrou na turma e vai jogar. E aí vão ficar com 8 alunos. Aí fala a altura dele aqui na letra C, que é 1,78. Ele quer que vocês achem a média e a mediana. Vocês vão somar esse Gustavo junto com as alturas dos outros 7 e vai dividir por 8, porque agora são 8 alunos com Gustavo e não mais 7. Aí vocês acham a média. E a mediana, vocês vão pôr na ordem crescente, incluindo o Gustavo,
e vão pegar os dois que sobram no meio. Joga os três menores de um lado, os três maiores do outro, os dois do meio vocês somam e dividem e acha a mediana na letra C. O exercício 3 fala que no curso de sapateado de Marina são 6 meninos e 4 meninas de diferentes idades. Aí coloca todas as idades ali dos alunos de sapateado. Na letra A pergunta qual é a média da idade, é só somar tudo e dividir, né, por 10 porque são 10 alunos. Letra B, pergunta-se nesse conjunto das idades, existe alguma moda, se tem alguma idade que repete. Se não tiver nenhuma que repete, não tem moda. Se tiver apenas uma, você coloca o valor que repete e esse vai ser a moda. Se tiver mais de um, coloca os valores que se repetem na mesma quantidade e vão ser mais de uma moda, não tem problema. Letra C, para determinar a mediana, vocês vão pôr essas idades em ordem, vai pegar as duas do meio, porque é número par, então vai ficar, são 10 idades, vai ficar 4 de um lado, 4 da outra e as duas no meio, vão somar e dividir por 2, para achar a média das duas do meio. E letra D, determinar a amplitude, pegar a idade maior e tirar a idade menor. É bom que esteja em ordem. Na número 4 tem uma pergunta de Enem, vocês vão ver que vocês são capazes de fazer uma prova de Enem já tendo esse conhecimento. Depois vocês leem com calma, tá? E na número 5 também a gente tem um quadro de notas, né, de dois alunos aí, aluno 1 e aluno 2, porém nessa aí tem peso, então vocês vão usar a média ponderada, tá bom? É aquela que vocês têm que multiplicar a nota pelo peso, depois somar todas as notas multiplicadas e somar a quantidade de pesos e dividir para achar a média de cada um aí, do aluno 1 e do aluno 2, ok? Por enquanto é isso então, gente. Vocês vão fazer esses 5 exercícios. E a entrega daquele jeitinho mesmo, tá? Podem mandar por foto no WhatsApp. Eu estou aceitando por WhatsApp, tá bom? Os alunos que quiserem mandar no Google Classroom, faz o exercício no caderno, tira a foto, manda para mim no Google Classroom. Ah, tá. Deixa eu tentar voltar aqui rapidinho. Aqui, eu esqueci de falar para vocês. Faça, depois que resolverem os exercícios, ou durante a resolução dos exercícios, depois de assistirem essa aula, realizem a leitura complementar do livro didático, na página 218 a 222. Nessas páginas aqui, elas falam do que a gente acabou de ver nessa videoaula. Tá? Se tiver dúvida, acompanhe o livro também. Não precisa copiar nada dessas páginas e nem precisa copiar esses exercícios da página 223. Vocês vão apenas responder no caderno de vocês e me mandar a foto. Eu vou pôr o link dessa videoaula para vocês aqui, ok? Voltando na entrega, podem me mandar por foto os exercícios resolvidos, tá? Até o dia 16 de novembro ao meio-dia. Pode postar no Google Classroom, que eu pego por lá também até o dia 16. E quem retira na escola, retira nessa segunda-feira 9, né? Que começa a semana, e devolve na segunda-feira 16 até o meio-dia também na escola, tá bom? Resolve na folhinha mesmo, põe nome, número e série, não esqueça, porque senão eu não consigo saber de quem é, e deixa lá na escola pra gente, ok? Por enquanto é isso, bons estudos, fiquem com Deus, qualquer coisa pode me chamar pelo WhatsApp durante o horário de aula, estarei por aqui à disposição. Fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.